Beleza, pessoal? Nossa aula é de Argentina. A gente vai começar a analisar a Argentina a partir do final do século XIX. Por que a partir do final do século XIX? Porque a partir do final do século XIX, o país que mais investia na Argentina era a Inglaterra. E a Inglaterra investia principalmente aonde? Nos setores de agropecuária, agricultura e pecuária, e no setor de infraestrutura. Infraestrutura, o que? Estrada, portos, ferrovias, para poder escoar a produção. E esses investimentos começaram a demandar o quê? Uma mão de obra mais qualificada. E aonde que a elite argentina foi buscar essa mão de obra mais qualificada? Na Europa. E isso contribuiu, então, para que surgisse o quê? Um grande fluxo migratório de europeus para a Argentina. E esses europeus, principalmente italianos, ok? Levaram consigo que as ideias anarquistas, que foram agrupadas aonde? Nessa organização chamada de Fora, Federação Obreira Regional Argentina, que teve um papel importante para a organização da classe operária, da classe trabalhadora. Também os italianos, que lideraram o fluxo migratório, levaram também o que? As ideias socialistas e as ideias comunistas, beleza? Que, de certa forma, tiveram que uma contribuição importante para poder organizar a classe operária e adequar as demandas ao capitalismo daquela época. Os investimentos que a Inglaterra fez na Argentina, e fazia na Argentina, de certa forma contribuiu para quê? Para o crescimento da pequena burguesia e da classe média, beleza? E muitos desses setores da pequena burguesia e da classe média acabaram se filiando, que é um partido político daquela época, no caso, a União Cívica Radical, ok? E esse partido ele conseguiu chegar ao poder na Argentina em 1916, beleza? Chegando ao poder na Argentina em 16, o governo, representado pela União Cívica Radical, ele foi marcado por uma maior presença do Estado na economia, maior intervenção do Estado na economia. E o exemplo que eu dei para vocês, foi a criação dessa empresa importante de petróleo, de saneamentos petrolíferos fiscais. Para quê? Para explorar e comercializar a produção do petróleo. Portanto, uma conquista importante para quem? Uma conquista importante para o povo argentino, galera? Continuando. Mas em 1930, ok? Esse governo, que defendia a maior intervenção do Estado na economia, representado pela União Cívica Radical, ele foi derrubado por um golpe militar, ok? Um golpe militar que ocorreu num contexto marcado, na época, pela depressão. Pela depressão, haja visto, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29. Então, uma grande depressão na economia norte-americana, que acabou se espalhando pela economia capitalista pelo mundo afora, beleza? Contexto também marcado pelo avanço do totalitarismo, o avanço do fascismo na Europa. Aí ocorre o golpe militar. Então, a partir deste golpe militar, turma, nós teremos o quê? Nós teremos um governo totalmente conservador, ok? Golpe militar, acabamos de falar, Grande Depressão, o avanço do fascismo na Europa, beleza? E o que marcou esse governo autoritário conservador? Este governo foi marcado por assinar um acordo com a Inglaterra em 1933. Um acordo que não foi muito bom para a Argentina. Por quê? Porque por esse acordo, os produtos industrializados da Inglaterra teriam o quê? Isenção de tarifas para poder entrar no mercado argentino. E os produtos agropecuários da Argentina teriam também o quê? Isenção para poder entrar dentro do mercado inglês. Beleza? Um acordo que acabou favorecendo quem? Acabou favorecendo internamente as oligarquias que exportavam o quê? Couro, trigo, milho, etc, e carne, ok? E externamente, esse acordo acabou favorecendo quem? Acabou favorecendo a Inglaterra. Portanto, um acordo que contribuiu para poder aumentar ainda mais o que? A dependência da Argentina com relação à Inglaterra. Beleza, galera? Olha, 1943, mais um golpe militar na Argentina, ok? Durante a Segunda Guerra Mundial. Dessa vez, esse golpe ele foi liderado por esse grupo importante aqui, Grupo de Oficiais Unidos, Um grupo altamente nacionalista e que tinha como dos principais líderes o coronel Juan Domingo Perón. Coronel Juan Domingo Perón. Que era o quê? Que era simpático ao fascismo. Era simpático ao fascismo. Mas o Perón não era pobre nem era operário. O pai do Perón era o maior criador de gado e raça da Argentina. Portanto, o Perón pertencia o quê? À velha oligarquia argentina. E quais foram os cargos ocupados pelo Coronel Perón? Inicialmente, o Coronel Perón passou a ocupar, no novo governo, o cargo de secretário do Trabalho. Beleza? Depois o Coronel Perón passou a ocupar mais dois cargos importantes.
depois que a Argentina rompeu com o quê? Com o eixo nazifascista. O Perón passou a ocupar o cargo de vice-presidente da República Argentina e ministro da guerra. Beleza? Ocupando todos esses cargos, qual foi a política colocada em prática pelo Coronel Perón? Uma política o quê? Uma política populista que vocês estão acostumados a ver, que viram comigo e viram também com o professor Luiz Bustamante, ok? Em História do Brasil, Governo Vargas, ok? Essa política populista ela foi acompanhada de quê? De cooptação da classe operária, Cooptação da classe operária por intermédio de quê? De aumento de salários, e o apoio do governo para a organização de sindicatos, Lembrar que os sindicatos eram o quê? Sindicatos atrelados ao governo, ou chamado sindicalismo pelego. Beleza, galera? Como ocorreu no México, como ocorreu aqui no Brasil também durante o governo do Vargas. Oposição ao populismo peronista ou do coronel Juan Domingo Perón, representado por setores da burguesia. Por quê? Por causa dos aumentos de salários proferidos pelo coronel Perón à classe operária. E também o medo de setores da burguesia, em função do apoio crescente das massas ao coronel Perón. Também setores das Forças Armadas. Por quê? Não todas as Forças Armadas, por isso que eu coloquei setores. Porque alguns setores das Forças Armadas, pessoal, enxergavam no Perón, em função do apoio que ele vinha recebendo da classe operária, muito poder. Era muito poder para uma pessoa só. E aí, alguns setores militares ficavam preocupados, o que o Perón poderia fazer com esse poder todo que estava adquirindo. Daí a oposição e a pressão para que o Perón fosse o que? Afastado do governo, por parte de setores militares. Beleza? Olha, aí o que o Perón faz, Antes de entregar os cargos que ocupava, o Perón, ele conseguiu negociar com o presidente da Argentina na época, o general Farra, que era amigo pessoal dele, para que ele pudesse reunir os trabalhadores e despedir dos trabalhadores. Para o Aquino, que é um dos maiores autores de história da América, ele coloca que foi o grande golpe de mestre do coronel Perón. Beleza? O general Farra autorizou, o Perón reuniu os trabalhadores, e falou o que para eles? E falou que estava saindo do governo, mas deixava o quê? Um artigo para proteger os salários da classe operária, o chamado gatilho salarial. Toda vez que a inflação subisse, o salário deveria subir junto com a inflação, como já ocorreu aqui no Brasil. O Brasil já teve gatilho salarial. Beleza? O coronel Perón também colocou para os trabalhadores que deixava um artigo que garantiria o quê? A participação da classe operária nos lucros das empresas. Imagina, qual que é o trabalhador que não quer ter participação no lucro das empresas, gente? Olha que sacada do Perón, beleza? O Perón também colocou para os trabalhadores que deixava o quê? Um projeto que iria instituir o quê? Um salário mínimo, beleza? Deu para vocês perceberem que essas propostas acabaram surtindo efeito. Aí surge o quê? Um grande movimento na Argentina para o retorno do coronel Perón. Um grande movimento para o retorno do coronel Perón. E esse movimento, esse grande movimento, pessoal, vale a pena destacar rapidamente aqui para vocês, contou com a presença importante da Eva Perón, conhecida pelo nome de Evita, que se transformou em quê? Na companheira do coronel Perón. Se transformou na companheira do coronel Perón. Lembrar que a Evita, antes, ela era o quê? Uma ex-atriz, e presidente do Sindicato dos Artistas. Então ela usou toda a experiência que ela tinha, de contato com as massas por intermédio do rádio, e como atriz, para poder o quê? Para poder convocar as massas para o retorno do coronel Perón. Beleza? E esse grande movimento acabou dando certo, porque em 1946, com a concordância dos militares, foram realizadas as eleições na Argentina. E as eleições foram vencidas por quem? Pelo coronel Perón, em 46. O coronel Perón ganhou as eleições, com apoio importante de quem, gente? Com apoio importante dos chamados cabecitas negras. Cabecitas negras. Os cabecitas negras eram operários oriundos do campo. Operários oriundos do campo, Oriundos do campo em função de quê? Da mecanização da agricultura. E eles não tinham a mesma consciência que tinham que os operários de origem italiana, que eram filiados aqui ao Partido Comunista, ao Partido Socialista ou eram anarquistas. O Perón começou a prometer tudo para eles. Perón prometeu ser um pai para essa galera. E essa galera acabou acreditando no Perón. E acabou representando uma base importante para a política populista do coronel Perón. Beleza? Presidência do coronel Perón. O que cai sempre no vestibular? Caiu na prova da Unicamp no ano passado, no outro ano.
já caiu na prova de Ouro Preto, enfim, vários vestibulares. O que eles perguntam na prova, né? Qual foi a política do Perón com relação à classe operária? Olha, galera, a política do Perón com relação à classe operária, ela foi marcada por ingredientes emocionais, okay? Efeitos emocionais, que procuravam ligar o quê? Que procuravam ligar, né, o coronel Perón ao povo. Por intermédio de quê? Por intermédio de discursos demagógicos, ok? Propaganda no rádio, propaganda em jornais, cartilhas. E também o quê? Uma política altamente paternalista. Paternalista e acompanhada de quê? De favores pessoais. Como, por exemplo, distribuição de roupas, remédios, alimentos e até máquina de costurar era distribuída, galera. Beleza? Aí nós temos o quê? Nós temos a presença de quem? Para conduzir esse projeto populista. A presença da Evita. Né? Porque uma grande parte, né, das roupas, dos remédios, dos alimentos, máquina de costurar, elas eram distribuídas na Fundação Eva Perón, né, que levava o nome de quem? Da Eva, da companheira do Perón. Daí olha a importância dessa mulher dentro da política populista do coronel Perón. Né? Ela se via como o quê? Como intermediária entre quê? As massas e o governo. Né? E com isso ela conseguia afastar quem? Os comunistas do movimento operário. Portanto, ela tinha uma função política importantíssima. Sabe o que eles colocaram na prova da Unicamp? Né? Na prova da Unicamp, os carinhas da Unicamp tentaram inventar, né? Tentaram se inovar, quase que complicaram. Beleza? Até o cabelo da Evita, a roupa da Evita, era o que? Planejada pelo Estado. Ela era chamada o quê? Da Dama da Esperança. Era uma mulher altamente planejada. Beleza? Joia, pessoal? Continuando. O governo do Perón, com relação à classe operária, também foi marcado por reestruturar a CGT, a Confederação Geral dos Trabalhadores. Beleza? Ela foi reestruturada de tal forma que os sindicatos, né, todos os sindicatos, ok, eram pressionados pelo governo a afiliar essa central. Ok? E os trabalhadores tinham que o quê? Contribuir financeiramente com essa central. Lembrar que esse sindicalismo é o quê? Um sindicalismo atrelado ao Estado, chamado sindicalismo pelego. A política do Perón com relação à classe operária também foi marcada pelo aumento de salários. Então ele continua, né, com a política de aumento de salários. Será que dá para vocês lembrar disso aqui, pessoal? É isso que cai nos vestibulares. Qual foi a política do Perón com relação à classe operária? Beleza mesmo? Tranquilo? Continuando. Em 1947, né, antes de 49, a Evita, né, olha a influência da mulher, ela conseguiu que o Congresso, que era controlado por quem? Pelo Partido Peronista, né, aprovasse o quê? Uma lei que garantiu o quê? O direito de voto às mulheres. Isso em 47. E obviamente que o direito de voto das mulheres aumentou ainda mais do que a base de apoio para a política populista do coronel Perón. Lembrar que aqui no Brasil as mulheres conseguiram o direito de voto durante o governo Vargas na década de 30. Olha aí, né? Populistas, beleza? Mas em 1949, né, o coronel Perón acabou modificando a Constituição do país. Aí vocês vão ver o lado autoritário agora do populismo, né, peronista. Ele modifica a Constituição. O que ele coloca com a modificação da Constituição? Superpoderes para o presidente. Né? Exemplo, o Perón poderia fechar o que? Rádio, e ele fez isso, que era contra. Jornal, e ele fez isso, que era contra. Poderia afastar o que? Professor universitário, que era contra ele, e ele fez isso. Ele poderia afastar juízes, que era contra ele, ele fez isso. Ele poderia afastar aluno, né, universitário, que era contra ele, ele fez isso. Né? Aqui dá para a gente perceber o que o lado, né, autoritário, ok, do peronismo. Beleza, pessoal? Se puder lembrar disso aqui. Okay? Ao mesmo tempo que ele dá uma porrada na cabeça da galera, o que ele faz? Ele passa a mão, né, na cabeça dos trabalhadores. Insere o quê? Na nova Constituição, os direitos dos trabalhadores. Receberam uma porrada e depois de a mão na cabeça. Beleza? E com relação à riqueza do país? Com relação à riqueza do país, né, a nova Constituição colocou um artigo importante, né, que as riquezas do país, né, as riquezas minerais e energéticas do país, serviços públicos, okay? Então, enfim, toda a riqueza do país seria de propriedade de quem? Do Estado. Né? Então, uma das características do populismo, vocês não podem errar, vocês viram comigo em México, viram com meu amigo Bustamante em História do Brasil, que é o quê? Né? A retórica nacionalista e anti-imperialista. Sempre eles escolhem o que? O inimigo externo, no caso o quê? Os Estados Unidos. É uma característica importante, né, da política populista. Beleza, galera? Olha, em 1952, pessoal, o Perón conseguiu mais de um mandato. Em 52, né? As eleições eram controladas por quem? Pelo Perón, né, pelo Estado. Mas, né, quando o Perón consegue mais de um mandato, a sua companheira Evita acabou falecendo, em 52. Né? Ela estava com câncer. Né? Ela nem participou direito da campanha do Perón. Ela estava com mais ou menos 40 e poucos quilos só, não aguentava nem ficar em pé.
né? Ela acabou falecendo, né? E o falecimento da Evita, né, acabou representando que uma perda política muito grande, né, para a política populista do Perón, por tudo aquilo que a gente já analisou, né, o papel que ela tinha político, né, de afastar comunista do movimento operário, né, e o papel dela na Fundação Eva Perón. Beleza? Além da morte da Evita, né, que acabou, né, contribuindo, né, para o impacto negativo, ok, para a política populista e para a continuação do populismo na Argentina, no início da década de 50, uma seca terrível acabou abatendo sobre a Argentina, né? E obviamente que essa seca atingiu o quê? Atingiu principalmente a agricultura, que era uma das bases da economia da Argentina. Atingindo, né, a agricultura, uma das bases da economia argentina, atingiu também quem? Atingiu também o Coronel Perón. Né? E isso contribuiu para quê? Para desgastar, ok, ainda mais, né, o governo do Perón perante a população. Beleza? Concorrência com os produtos agropecuários dos Estados Unidos e do Canadá. Okay? O trigo da Argentina começou, né, a receber a grande concorrência do trigo norte-americano e o trigo do Canadá. Agora vocês imaginam, né? Não deu outra. Né? Muitos produtores acabaram quebrando, né? E isso contribuiu, né, para desgastar ainda mais do que a imagem do Perón, né? O governo do Perón perante a população. E com relação à Igreja Católica, né? Lembrar que a Igreja Católica representou uma base de apoio importante para a política populista do Perón. Vamos supor que eles perguntem na prova, né, que eles coloquem na prova, por exemplo, em Uberaba. Né? Agora, vamos supor que eles coloquem na prova da UF, por exemplo. Né? Quem é que representava a base de apoio para a política populista do Perón? Né? O que vocês vão responder? O Exército, a burguesia industrial, a Igreja Católica e o proletariado. Mais uma vez, a Igreja Católica, o Exército, a burguesia industrial, ok? E o movimento operário, ou o sindicalismo pelego,